Hi guys, good morning. How are you doing? Pessoal, good morning, bom dia. Você já conhece. How are you doing? Como vocês estão? Eu estou pretty good, muito bem. Pessoal, então vamos estudar agora propriedades dos anestésicos locais, né? It's Sunday. Hoje é domingo e vamos que vamos. Dentro das propriedades dos anestésicos locais, a gente precisa entender um pouquinho de fisiologia. Por que fisiologia? Pense o seguinte, o anestésico local, ele vai atuar no sistema nervoso. Então não tem como você trabalhar como clínico dentista sem entender uma pitada de neurofisiologia. Por isso que é muito importante que você foca nesse quadro com muita atenção e se recorde que você, cirurgião dentista, quando você vai aplicar um anestésico local, você precisa ter na sua memória. Isso aqui é um medicamento? Não. Isso aqui é um medicamento? Você vai ter uma question, você vai ter uma pergunta na sua cabeça. Você vai responder que é sim. Aí tu vai lembrar nimesulida, ibuprofeno, novalgina, azitromicina. Qual que eu vou prescrever para o meu paciente depois que eu faço a cirurgia? Todos esses fármacos, que são fármacos diferentes, estão no grupo de medicamento. Então, quando você fala de anestésico local, é sim um medicamento. Por quê? Porque eu tenho uma função no corpo do paciente que está sendo alterada. Por exemplo, você está lá fazendo uma restauração no paciente, uma pulpite de reversibilidade duvidosa. Você sabe que aquele diagnóstico, aquele prognóstico não é muito bom. Agora, se é uma pulpite reversível, você sabe que o prognóstico já é bom para salvar aquele dente. Entretanto, é muito importante você entenda que a função do órgão que você está medicando vai ser alterada. Sempre que você usa um chamado fármaco, você está mudando a função do órgão. Na fisiologia, você precisa entender a função do órgão para conseguir alterar ela. Então, quando eu falo neurofisiologia, eu preciso entender um pouquinho de neurofisiologia, que envolve a fisiologia da condução do impulso nervoso no sistema nervoso periférico para me fazer uma ótima analgesia, controle de dor, agesia, tirar aquela dor do paciente pelo bloqueio do chamado potencial de ação. Então, agora sim a gente pode começar a propriedades anestésicos locais. Sempre que eu falo dessas propriedades, eu vou ter em mente assim, ó. Toda anestesia vai ter all? Todas? Não. Então, os anestésicos locais não têm todas as propriedades disponíveis. Não são todos os anestésicos locais que temos atualmente que vão apresentar todas essas propriedades que eu vou falar para vocês. Tá? Só que dentro dessas características eu tenho um anestésico que não deve ser irritante para os tecidos. Não deve ser irritante. Ser irritante aos tecidos. Isso quer dizer que o quê? O anestésico local que eu vou aplicar no meu paciente, ele não pode causar irritação tecidual. Então, quando eu vou aplicar essa anestesia, eu não posso de forma alguma gerar um trauma naquele tecido, né? Eu vou estar utilizando lá a carpule, utilizar uma técnica anestésica supraperiosteal. Bloqueio de nervo, bloqueio de campo, isso aí são temas de aulas posteriores. Só que eu posso causar uma irritação nos tecidos? A gente acabou de ver que não. Só que pensa assim, ó, existem dois tipos de irritação tecidual. Eu posso causar uma irritação química, tá? Ou eu posso causar uma irritação física. Uma irritação química ou uma irritação física. Por quê? Dependendo da forma que eu aplico a anestesia, eu posso perfurar, eu posso lesionar. Eu estou sendo um agente irritante tecidual no nervo. Então é muito importante você conhecer o trajeto anatômico do nervo que você quer anestesiar. Porque se você não compreende a anatomia da inervação, do dente que você precisa fazer aquele trabalho odontológico, você pode causar uma perfuração tecidual que gera uma lesão muito próxima ao neurônio que você está anestesiando. Você pode gerar uma lesão que isso gera complicações pós-procedimento para o paciente.
Você não pode aplicar anestésico em demasia. É muito importante que o time, o tempo de anestesia que você vai utilizar para your patient, para o seu paciente, ele seja só aquele tempo que você precisa para fazer o procedimento. Então, por exemplo, você vai lá fazer um procedimento no teu paciente. Você não pode, de forma alguma, assim, gerar um risco para o paciente quando ele chega em casa. Então, a química tem que ser precisa em quantidade. Precisa em quantidade. Por quê? Se você vai aplicar um anestésico mais quantidade do que ele realmente precisa, vai demorar muito tempo para aquela anestesia se perfundir, sair daquela região. Mas se você não precisa de mais de 45 minutos para o seu procedimento, não, para esse paciente odontopediátrico, eu preciso de 25 minutos. Eu preciso de 25 minutos. Você precisa entender que o seu tempo de procedimento tem que ser compatível com o tempo de anestesia que você vai fazer. Porque às vezes você vai fazer o tratamento de um paciente odontopediátrico. E aí aquele paciente odontopediátrico, ele vai chegar na casa dele e ele vai estar com o lábio anestesiado. A criança, como ela é criança, ela não vai identificar a possibilidade de morder no seu próprio lábio e isso causar uma grande lesão e ela vai se autolesionar. Ela vai gerar uma mordedura no seu lábio. Isso causa uma lesão no lábio dela. Só que dentro das propriedades dos anestésicos locais, eu tenho uma outra característica, que é o quê? Ser estéril. O anestésico local tem que ser estéril. Quem que disse isso? Benet. Esse autor, ele complementa o que o Malamede traz pra gente. Então, o Benet diz, os anestésicos locais, eles devem ser estéreis ou serem capazes de serem esterilizáveis por altas temperaturas, sem se degradarem. Então, essas características que eu vos trago são muito importantes dentro da anestesia local. Só que pensa o seguinte, ó, existem outras propriedades que os anestésicos locais têm que apresentar. Porque se eles não apresentar essas outras propriedades, isso pode causar complicação para esse paciente. Então eu tenho um tempo necessário. Como eu acabei de explicar minutos anteriores. Eu tenho um tempo necessário. Essa anestesia local, ela tem que ser reversível. Que é o princípio da reversibilidade. Se essa anestesia local não for reversível, o paciente chega em casa e ainda está com dor. Mas vai depender muito do procedimento que você quer. Porque tem procedimentos que você quer que o paciente vá para casa anestesiado. Você quer que ele tenha um tempo de conforto maior em casa. Por quê? Você acabou de fazer cirurgia, você acabou de fazer uma exodontia de um terceiro molar, de um dente 18, 28, 38, 48. Então é importante que você pense no tempo pós-procedimento. Não, eu quero que a anestesia seja reversível. Entretanto, o mais ideal para essa restauração é que ela me dê 45 minutos. É que ela me dê, sei lá, 50 minutos. Agora eu quero 40 minutos. Você vai acertar em cima sempre? Impossível, gente. Aquele paciente está com a pressão arterial ansiosa. Ele está um pouco ansioso, a PA dele subiu um pouco. Então é muito importante que você pense o seguinte, ó, eu quero 40 minutos de anestesia. Eu vou fazer uma restauração, resina composta. Eu preciso de anestesia de epitélio gengival, eu preciso de anestesia de polpa dentária. Então pense o seguinte, use um Alexa. Você vai comprar um Alexa, tu vai colocar do lado da tua cadeira odontológica. Eu fazia isso muito quando eu tinha meu consultório. Não tem mais, coisas da vida, né? Alexa, timer de 40 minutos. Aí, quando você estiver pensando que a anestesia está começando a passar, o tecido gengival começou a não estar mais isquêmico, né? Está começando a voltar a cor. Alexa, tempo restante de timer. Faltam 10 minutes. Faltam 10 minutos para o tempo restante de timer. Aí você vai pensar, que passo clínico que eu tô? Dá tempo de fazer o procedimento? Aí você já vai elaborando seu próximo passo clínico. Então é muito importante você ter uma organização no seu procedimento.
Por quê? Se você sabe que você precisa daquele tempo adicional, eu vou precisar de mais 15 minutos, vai dar não. Você sabe o passo clínico que você tá e você sabe que a anestesia é reversível, porque você estudou as propriedades e as características que o anestésico local precisa de ter, você já vai fazer um complemento. Entretanto, é importante você pensar, a articaína é diferente da lidocaína, que é diferente da bupivacaína, dependendo do país que você está, não tem ela presente, é diferente da tetracaína, será que existe ainda? Entenda que a literatura muda. Nem sempre uma diclonina vai ter no país que você trabalha. Outra característica, benzotope. O que você lembra de benzotope? Tutti-frutti, cor rosa. O benzotope, ele tem um aroma muito agradável, só que ele tem uma formulação farmacológica distinta, tá? Deixa eu apagar aqui. O benzotope, ele é um anestésico local que ele tem níveis tóxicos maiores. Por que eu estou te falando isso? Às vezes você vai pensar assim, toda anestesia ela é aplicada no epitélio gengival do paciente injetável? Não, gente. Nas propriedades dos anestésicos locais, existem anestésicos locais que são... esse canetão nem presta mais. Existem anestésicos locais que são tópicos. Lidocaína. Existe lidocaína tópica? Sim. Benzocaína. Diogo, mas um é éster e o outro é amida. Lidocaína é amida. Benzocaína é éster. Muda alguma coisa? Muda. Pensa o seguinte, se eu tenho um anestésico injetável, ele tem menor potencial de toxicidade. Menor potencial de toxicidade. Se eu tenho um anestésico tópico, benzocaína, éster, por exemplo, eu tenho maior potencial de toxicidade. Por quê, gente? Você vai aplicar um anestésico no epitélio gengival do seu paciente. O que é isso aqui? Hurt. O professor está apaixonado. Hurt. Estou amando. É mais profundo ainda. Cupido acertou com força bem no átrio superior esquerdo. Entretanto, eu fui no dentista. Fui fazer uma limpeza. O dentista achou uma cárie, coisa feia. Moço, vamos fazer essa restauração? A cárie não tá bonita, vamos. Aí o doutor vai lá aplicar uma anestesia no meu dente, no meu periápice, para fazer o procedimento, né, gente? Perdi até o rumo, certo? Esse anestésico que foi aplicado no meu corpo, vai passar no meu heart? Vai passar no meu coração? Vai. Então é muito importante que você pense que tanto os injetáveis, lidocaína, articaína, prilocaína, tanto os tópicos, benzocaína, vão pro heart do coração. Vão pro heart do paciente, vão passar no coração do paciente. E se vai cair um nível sistêmico, eu preciso entender o nível de toxicidade desse anestésico. Anestésicos tópicos têm maior potencial de toxicidade? Tem. Por quê? Para uma anestesia fazer o efeito tópico, ela tem que ser mais concentrada. Porque quem que vai fazer a absorção? O que é absorver? Chegar na região que você quer, cair no sangue, perfundir, absorveu. Aqui, gente, é agulha. Você tem a seringa ou carpule, injeta o anestésico direto no órgão-alvo. Periápice, por exemplo. Aqui é o periápice do paciente. Aqui não, aqui você está passando o benzotope no epitélio da mucosa que você quer fazer aquela perfusão. Não estou falando de técnica. Só que para você ter uma anestesia que não usa agulha, é tópica, você só passou na mucosa com a técnica precisa que eu vou te explicar depois. Você tem que ter uma maior concentração. Um medicamento mais potente é um medicamento mais tóxico. Por quê? Aumento da potência tem um efeito maior para o corpo, tem uma resposta álgica mais efetiva, entretanto o nível tóxico também é maior. Então você precisa entender, se eu injeto uma anestesia,
O nível de toxicidade dela é menor? É, mas tem anestesias e anestesias. Uma lidocaína é diferente de uma articaína, por exemplo. A articaína tem uma perfusão óssea muito melhor do que uma lidocaína, você entendeu? Essas propriedades estão como necessariamente presentes nos anestésicos locais também. Então, se você precisa de entender outra característica, como, por exemplo, reversibilidade, tempo de duração, essa eu já falei, né? Deixa eu apagar aqui. Nossa, esse canetão ele tem a tinta grossa, mas ele é mais difícil de apagar. Pessoal, outra característica bem legal que eu queria estar te falando, ó, dependendo, dobra isso aqui, dependendo da técnica que você utiliza para fazer aquela anestesia, eu vou fazer uma anestesia pela técnica supraperiosteal, eu vou fazer uma anestesia pela técnica infiltrativa, muito similar com essa supraperiosteal, eu vou fazer um bloqueio de campo, vou fazer um bloqueio de nervo, isso aí vai mudar o tempo de eficácia, de atividade clínica, o tempo que esse nervo fica despolarizado, gente, vai. Cadê o canetão aqui? Ó? Então, dependendo da técnica que você utiliza, dependendo da técnica utilizada, o tempo de ação da anestesia também muda. Diogo, muda muito? Não, mas muda. O tempo de anestesia também muda. Se você fizer uma supraperiosteal, conhecida, muita gente chama de periosteal, infiltrativa, se você fizer um bloqueio de nervo, bloqueio de campo, o que é isso? A distância do terminal nervoso. Pensa assim, ó. Quão distante o bisel da agulha está do terminal nervoso. Você está distanciando a agulha do terminal nervoso. Lembra lá, ó, corpo celular, axônio, terminação nervosa? Na pontinha do terminal nervoso, você está caminhando mais para supraperiosteal, uma anestesia terminal, no terminal nervoso periférico. Mais para cima, você está caminhando para bloqueio de nervo, bloqueio de campo, bloqueio de nervo. Então você está subindo mais próximo do tronco do nervo, você entende? Dependendo da técnica que você utiliza, caiu. Dependendo da técnica que você utiliza, você tem um time diferente, você entendeu? Então, a técnica utilizada muda o tempo da anestesia. Por isso é muito importante que você domine muito bem a matéria de anatomia. A matéria de anatomia de cabeça e pescoço. De cabeça e pescoço. De head and neck. Estou aprendendo inglês, gente. Aí eu fico trocando as palavras. De cabeça e pescoço, tá? Se você domina a anatomia de cabeça e pescoço, você não vai errar essas técnicas anestésicas. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma propriedade aqui, ó. Fiz meu roteiro, né, gente? Já falei, pá. Já falei também. Claro, tá. Gente, é muito raro as alergias. É rara as alergias, não é? É demais. Mas é uma propriedade que o Bennett também disse. Tem que ser raro a geração de alergias. Então, as anestesias locais não podem gerar alergia. Não podem gerar alergia nos pacientes. Não podem gerar alergia. Anestésicos locais do tipo amida não causam alergia. Na literatura, você vê uma raridade extremamente elevada de alergia do tipo amida. Éster tem um potencial alérgico maior? Tem um potencial alérgico maior. Só que também é muito raro. No éster, você tem que se preocupar com níveis tóxicos. Na amida, você tem que preocupar com dose. Que tanto de anestesia que eu vou estar aplicando? Time. Que tempo que eu preciso para fazer essa anestesia? Que tempo que eu quero essa anestesia? É muito importante você entender que a raridade alérgica
é presente. Não tem tanta alergia assim. Não se preocupe tanto com isso, entretanto, saiba que o risco é presente. Outra característica que é muito importante que você saiba das anestesias, pessoal, dentro do tubete, do cartucho, tem livros que chamam o tubete da anestesia de cartucho, tá? Tem livros que já chamam de tubete, né? A gente aprende como tubete, cartucho ou tubo da anestesia. Tem que estar estável. A outra propriedade dos anestésicos locais é estar estável. Precisa de ter uma estabilidade da anestesia dentro do cartucho, tá? Então você precisa de ter isso como propriedade necessária dos anestésicos locais. Estabilidade no cartucho. E outra característica importantíssima é a biotransformação. Essa anestesia tem que ser biotransformável. Ou seja, ela tem que passar por uma biotransformação no corpo do seu paciente. É outra característica importante dos anestésicos locais. A biotransformação e a estabilidade. No tubete. Falar tubete, que é mais fácil. Tem livro que a gente chama isso daqui de cartucho. Ah, fala os dois, vai que tem gente nos Estados Unidos vendo. Cartucho. Entendeu? No tubete ou cartucho tem que estar estável e tem que ser biotransformável. Eu tenho anestésico que é biotransformado no fígado. E eu tenho anestésico que é biotransformado no sangue. Vou te explicar isso também. Vou. Só que é muito importante que você entenda que essas distinções são também propriedades dos anestésicos locais. Dentro dessas propriedades, quem vai produzir um anestésico vai se preocupar com isso. Deixa eu ver no meu roteiro aqui se eu não estou esquecendo nada. Já falei, papá, beleza. Falei tudo. Só que agora eu queria te fazer mais um conhecimento bônus para isso. Que é o que, ó? Formas de anestesia. Como que você pode anestesiar um paciente? Quais são as formas que você consegue fazer uma anestesia circunscrita? Ah, eu quero fazer uma anestesia só aqui dentro. Anestesia local. Eu posso perder a consciência? Not. Eu não quero perder a consciência. Eu não quero perder a consciência do meu paciente. O que é isso? Não em alemão. Estou estudando alemão. Não em alemão. Nicht. Estou estudando não em inglês. Entretanto, eu quero perder a consciência do paciente? Não. Anestesia local, eu não tenho a perca da consciência. Não tenho a perca da consciência. Opa, me perdi aqui, pessoal. Não tenho a perca da consciência. É uma área circunscrita. Circunscrita. Uma lesão radiopaca com o halo circunscrito. Tô brincando. Mas eu posso ter uma pressão mecânica. Pressão mecânica é uma forma de anestesiar. Diogo, dá um exemplo. Nervo infraorbitário. Forame infraorbitário. Lembra que a gente vai pegar na aula lá da faculdade? Ó, você pressiona, como é que a gente vai fazer? Não vai fazer, né, gente? Não é legal. Só para você entender que a pressão mecânica gera anestesia. Gera anestesia. Do nervo. Potencial de ação não vai estar acontecendo. Frio. Fresh. Frio. Então, a baixa temperatura pode anestesiar? Pode. Irritante químico. Pode causar anestesia? Pode. Então, pressão mecânica, frio, irritante químico, alteração de... lembrei. Agentes neurolíticos. Agentes neurolíticos. Álcool e fenol. Isso aqui causa anestesia local? Causa. O álcool desidrata. O álcool desidrata o axônio e altera o funcionamento do neurônio. Precisamente na bainha de mielina. Agentes neurolíticos também causam
anestesia local, agente neurolítico. Então pensa assim, ó, existem várias formas de anestesiar um nervo. São todos que eu vou usar no consultório? Never, not, de jeito nenhum. No consultório você vai usar o quê? Químico, agente químico. Que aqui que vai entrar o quê? A lidocaína, a articaína, a mepivacaína, a prilocaína, a benzocaína. Isto tudo aqui é agente químico. Por quê? Você vai ter reversibilidade, biotransformação. Esses agentes farmacológicos, farmacológicos químicos, reversíveis, com todas essas características que eu te passei, vão te permitir uma anestesia segura e com toda certeza. Se cair essa questão na prova, quanto você vai tirar? 10. De 10 questões já tem 10%. E o que você vai me dar em troca? Benefício de se inscrever, curtir, comentar, taca o dedo no botão do like e eu vou deixar um material aqui pra você, hein? Pra você, que é claro, né, gente? Você não tem que ficar vendo isso aqui toda vez sem nenhum suporte. É importante você ter um PDF e eu vou te trazer esse PDF. Clica no link aqui abaixo que você vai ver. Você vai ficar maravilhado, o negócio é bom. Gente, um excelente dia, ótimos estudos e muito obrigado por estarem me prestigiando, me assistindo no meu novo canal do YouTube, Nova Metodologia e see you later. Tchau, obrigado.